dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje a leitura bíblica está no capítulo 7, nos versos de 1 a 29. Logo no início desse texto, nos versos 1 e o início do verso 2, diz assim: Então o sumo sacerdote lhe perguntou: Estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. E a partir daí nós vamos ter o discurso de Estevão. Só que para poder a gente entender o que Estevão está falando aqui no capítulo 7, a gente precisa voltar um pouquinho ao capítulo 6. A Bíblia diz que Estevão foi escolhido como um dos diáconos. No meio daquele grupo de 7, Estevão era um deles. E a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E diz o texto da palavra de Deus que, através de Estevão, Deus estava realizando coisas extraordinárias. Um homem cheio da graça e do poder, e realizava sinais e milagres entre o povo. E diz o texto que isto gerou uma discussão muito grande. E então começaram a fazer acusações de que Estevão estava inventando coisas e blasfemando de Moisés e até contra Deus. Os líderes religiosos reunidos, diz a Bíblia que eles arremeteram contra Estevão, prenderam Estevão e levaram Estevão diante do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de líderes religiosos do povo. Era como se fosse um tribunal da religião. E a Bíblia diz que eles alugaram falsas testemunhas contra Estevão, dizendo que Estevão estava falando contra a lei, que Estevão estava falando contra o templo e dizendo que Estevão estava falando contra Deus. E a Bíblia diz que então Estevão estava ali diante do Sinédrio e naquele momento todos os membros do Sinédrio estavam olhando para Estevão. E olha o que a palavra de Deus diz no verso 15 do capítulo 6, que o rosto de Estevão começou a brilhar e Estevão parecia um anjo. E foi nesse contexto, então, que o sacerdote perguntou, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Estas acusações que estão fazendo contra você são verdadeiras? E o texto diz que Estevão, então, começou a falar. Quando você lê todo o capítulo 7, eu quero recomendar você a fazer essa leitura do capítulo 7 do livro de Atos, você vai ver o Estevão falando desde o momento quando Deus chama Abraão, e Estevão escolhe começar a falar a partir de Abraão, exatamente porque ali era a origem do povo de Israel, e ele vai falando sobre as ações de Deus, e ele vai, até o verso de número 29, ele começa a falar sobre Abraão e vai desenvolvendo a história até Moisés. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é quando ele diz assim: Irmãos e pais, ouçam-me. E ele começa a falar. A Bíblia diz, como promessa de Jesus, que o Espírito Santo haveria de colocar nas nossas bocas as palavras necessárias para que a gente pudesse falar do Evangelho, falar do poder de Deus, falar das Escrituras, quando formos levados diante das autoridades. E aqui começa a se cumprir a promessa de Jesus. Estevão tem na sua mente, no seu coração, a história do povo de Deus. E porque tinha essas histórias gravadas em sua mente, em seu coração, naquele momento, diante do Sinédrio, o Espírito Santo vai usando Estevão para falar e compartilhar da história de Abraão até Moisés, tudo que Deus havia feito, a maneira com que Deus havia agido na construção da nação de Israel. Começa com Abraão
e se consolida com Moisés, com o estabelecimento das leis e da nacionalidade. Isso tudo era a história do povo de Deus. A história estava viva na mente e no coração de Estevão. Por isso o Espírito Santo tinha como usá-lo. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, para que, a partir daquilo que temos no coração e na nossa mente, a gente tenha o que compartilhar quando formos confrontados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a reter a tua palavra. Que, ó Deus, a tua palavra seja verdade nos nossos lábios. E que, ó Deus, em meio aos confrontos deste mundo, nós tenhamos a tua palavra em nossa mente e em nosso coração, para que, usados pelo teu Espírito, possamos testemunhar das grandezas do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de Estevão. Como que Estevão nos ensina e nos encoraja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?